Vamos então, meus irmãos, para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, e falar sobre uma vivência que nós, pela graça de Deus, temos tido aqui em nossa comunidade. Vamos meditar hoje sobre os princípios do viver cristão, baseados em Atos 2, 42 a 47. Vejam, estamos no início ainda do livro de Atos. O livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento. E esse capítulo, esse trecho aqui da Escritura, marca o surgimento da igreja, né, como comunidade mesmo, né, como aqueles irmãos que se reuniam para adoração, para fazer aquilo que estamos a fazer hoje aqui. Eles não tinham um templo, como nós temos aqui, mas se reuniam de casa em casa, mas se reuniam em lugares, às vezes, ao ar livre. Mas o importante é exatamente aquele conceito que eles adquiriram do que é a igreja, do que é uma reunião de pessoas que têm uma fé num Salvador, que acreditavam e criam naquele que acabara de ser assunto aos céus, que foi Jesus, aquele que prometeu a descida do Espírito, e eles experimentaram a descida do Espírito naqueles dias. Estavam todos eles cheios do Espírito de Deus. Estavam aqueles irmãos ali empolgados, digamos assim, em êxtase, né, perplexos de tão grandiosa obra que Deus acabara de realizar com a descida do Espírito Santo. Coisas extraordinárias aconteceram, né? Eles passaram a todo mundo ouvir as grandezas de Deus que estavam na sua própria língua. Eles compreenderam, né, o Evangelho, e ali começou então a igreja se reunir. E veja que interessante, os princípios do viver cristão estão delineados nesta passagem que nós vamos estudar a partir de agora. Eu vou ler o texto que de 42 a 47, os irmãos atentem para a leitura da palavra, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vejam, meus irmãos, os princípios do viver cristão. O primeiro deles está na primeira linha do versículo 42. Um princípio para o viver cristão se dá pela perseverança na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino da palavra. O que os apóstolos ensinavam, essa doutrina dos apóstolos, era o mais puro e essencial evangelho. Era essa mensagem, essa doutrina, esse ensino que exalava da boca dos apóstolos. E esses irmãos, ao ouvirem o ensino, perseveravam nele, insistiam, continuavam, não desistiam. Por quê? Porque eles entendiam que esse ensino dos apóstolos era o ensino de Cristo. Foi Jesus quem passou para eles, e era nesse lastro dessa doutrina que eles iriam embasar exatamente a igreja que a partir de então estava surgindo. Ali começaram os cristãos primitivos, lembrando que no texto anterior que nós vimos, houve a pregação de Pedro, e após a pregação de Pedro, Deus, o Senhor, acrescentou àquela igreja mais de 3.000 almas. Foram batizados naquele dia, quase, né? Não mais, mas quase
3.000 almas, 3.000 pessoas. Então não chegou a 3.000, foi quase 3.000, segundo o texto. Então, quase 3.000 pessoas receberam ali o Evangelho e aí passaram a perseverar na doutrina dos apóstolos. Mas não só isso acontecia no viver do cristão daquele tempo. Não só eles estavam interessados na doutrina, no ensino, não é? Vejam que isso é uma característica que a igreja precisa manter, esse gosto pelo ensino, pela palavra. Não é à toa que temos nós, enquanto cristãos presbiterianos, essa característica de preservar o ensino, de manter o ensino, a doutrina, a pregação e o ensino da palavra em todo o tempo, porque entendemos a partir desse texto que era exatamente onde as igrejas iam perseverar, e foi assim mesmo. E tem sido assim, ao longo de toda a história do povo de Deus, da igreja, os irmãos perseveram na doutrina e dos apóstolos e também na comunhão. Essa comunhão, essa reunião, esse conjunto de pessoas que se reúnem, de modo que é difícil para um cristão viver sem este convívio com a igreja. Geralmente, quando alguém perde esse convívio com a igreja, é quando ocorre com ele um esfriamento, um abatimento espiritual. E aí ele esfriou, o que acontece? Ele não sente esse fervor, esse fogo, esse aquecimento da comunhão. Porque a comunhão vem exatamente promover, né, esse aconchego, esse, digamos assim, fervor espiritual, vem da comunhão. Ainda que nessa comunhão, nessa convivência com diversas pessoas diferentes, com particularidades diferentes, personalidades diferentes, mas o que nos une é um único e suficiente Senhor e Salvador Jesus. De modo que as diferenças, né, as intrigas, alguma outra coisa, situação que não é agradável aos nossos olhos, né, ao nosso convívio, mas que isso não seja maior do que aquilo que nos une. A comunhão é muito, muito infinitamente mais importante do que o afastamento, do que o esfriamento, do que a falta de empatia, do que aquele interesse de estar na comunhão dos santos. Então vejam, uma característica, um princípio muito importante para aquele que quer viver como cristão é viver em comunhão, perseverar na doutrina e viver na comunhão dos santos. Aí ele vai expressar dizendo que no partir do pão e nas orações. Entendemos esse partir do pão como a celebração da ceia do Senhor. E também as orações, que são meios de graça que Deus confere à sua igreja. Tudo isso engloba um meio de graça que Deus confere à igreja para quê? Para exatamente mantê-la, sustentá-la, para que essa igreja chegue até hoje, como está aqui, mantida pela presença do Espírito, é um fato, mas também pela vivência dos irmãos que aqui congregam, entendendo que o viver de cada um é um diferencial importante como testemunho para o mundo que vivemos. No mundo em que vivemos, a cada dia, vem pressões, vem perseguições, vem tentativas, né, de atacar a igreja, e essas coisas vão provavelmente aumentar. Ao longo da história da igreja tem sido assim. Veja, nesse princípio aqui da igreja primitiva, no surgimento, estava tudo bem, não havia perseguição. Mas você vai perceber que ao longo do tempo, vai passando, vai começar a haver perseguição. Vai começar a haver distorções da palavra, da doutrina. Deixaram de perseverar na doutrina. Quando a igreja daquele tempo passado deixou de perseverar na doutrina, desfigurou-se, acabou aquele entendimento, aquela firmeza que se havia. Por isso que quando houve a reforma protestante, aqueles irmãos quiseram exatamente mostrar, olha, vamos voltar à forma de doutrina que nós aprendemos, que nós vimos lá nas Sagradas Escrituras. Na própria Escritura, durante o período do Antigo Testamento, houve um tempo que o povo passou no esfriamento, esqueceram da palavra de Deus. Aí foi no tempo de Esdras.
Aí Esdras descobriu a palavra. Quando ele leu as Escrituras para o povo, houve um quebrantamento. E as pessoas ali, e houve um avivamento. E ali começou a haver uma renovação espiritual na vida daquele povo. E ao longo da história da igreja tem sido assim, mesmo no tempo do Antigo Testamento, como agora no tempo do Novo Testamento e nos tempos em que nós a vivemos hoje. Então, é sempre necessário que haja essa visitação especial do mover do Espírito de Deus para que a igreja se atente, se acorde, para não criar aquela ideia de que está tudo bem, não tem nada acontecendo, está tudo maravilhoso, e não está. É por isso que temos que estar vigilante em todo o tempo e buscando viver a nossa vida como cristãos que somos, na maneira como está prescrita na palavra de Deus. Se nós adequarmos a nossa vida sempre aos princípios que estão aqui delineados nas Escrituras, dificilmente nós vamos perder o brilho da vida espiritual. Dificilmente nós vamos deixar de viver a alegria do viver cristão. Dificilmente. Se nós mantermos firmes na doutrina, se nós mantermos firmes na comunhão, se nós estarmos sempre participando do pão e também nas orações. E outra coisa importante, versículo 43, em cada alma havia temor. Cada alma daquela havia temor. O que é o temor? É a reverência a Deus. O que é dito do temor lá em Provérbios? O temor ao Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Veja, então em cada alma daquela que havia temor, havia naquelas almas um princípio importante que era a sabedoria. Aqueles irmãos estavam caminhando por um caminho correto, com o temor que ele havia demonstrado diante de Deus. E, consequentemente, para aquele momento ali, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, Deus utilizou aqueles irmãos apóstolos ali para fazer prodígios e sinais. Era importante, sim, porque não se havia as Escrituras aqui, como nós temos em nossas mãos. Era um momento de afirmação, de confirmação daquilo que Deus havia feito. Eles acabaram de ver a ação do Espírito de Deus descendo e agindo ali, mas também eles precisavam atestar que os prodígios e sinais que os apóstolos estavam realizando não era para tomar para si, os apóstolos, a glória. Não, era para demonstrar a autoridade que esses apóstolos tinham, vinha de Deus. Era o próprio Deus quem os habilitava para fazer tudo aquilo. Era o Senhor Jesus que, durante todo o seu tempo aqui, ensinou os discípulos, ensinou a multidão, fez milagres, fez prodígios, fez sinais. E Jesus, quando chamou os discípulos, disse: esses sinais vão acompanhar vocês. Então, o que está acontecendo aqui é o cumprimento do que Jesus havia dito com relação ao ministério apostólico daqueles irmãos. E assim foi feito. E aquilo gerava um temor no coração dos irmãos. E aí, ele diz no versículo 44 que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha que coisa interessante aqui. Todos os que creram. Ele não está levando em conta os incrédulos, os ímpios, os que não creram. Não. Ele está levando em conta que todos os que creram. Vocês lembram que quando aconteceu a descida do Espírito, tinha gente fazendo o quê? Zombando. Outras dizendo que aquelas pessoas eram bêbadas, embriagadas. Era isso que era a impressão que deu naquelas pessoas que presenciaram a ação do Espírito, mas não creram. O não crer faz com que a pessoa tenha uma ideia errada da ação de Deus.
O não crer faz com que as pessoas não tenham a percepção que aquele que crê tem. Por isso que a sua fé, ela é um dom de Deus, e quando ela é dada a você, ninguém pode tirar. Por isso que quem crê de fato, dá testemunho. É uma coisa está ligada à outra. Se eu tenho fé, eu vou testemunhar da minha fé. Então, todos os que creram estavam juntos. Todos os que creem estão aqui juntos. É nisso que caracteriza a igreja. A igreja é a reunião dos que creem. Você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim, então você está reunidos e juntado com a igreja, juntos, formando parte desta igreja. Então, os que creem estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, aqueles irmãos não tinham aquela ideia de um dizer assim, olha, eu sou diferente de você, eu sou assim, eu sou assado. Não, era aquela ideia da comunhão, da comunidade, né, de estar junto, reunido, quer seja pobre, quer seja rico. Não tinha isso, quer seja intelectualmente avançado, quer seja iletrado, não tinha isso, não tinha essa distinção. Aqueles irmãos tinham uma condição que mantinham em comunidade, tinham tudo em comum, tudo entre eles era comum, ninguém sobressaía, ninguém era nem mais importante do que outro, não tinha isso, todos tinham tudo em comum, estavam juntos ali reunidos, ou seja, todos se abraçavam, todos se oravam juntos, todos louvavam a Deus, prestavam culto ao Senhor, e sem essa coisa de querer aparecer, de querer sobressair, porque não tinha isso. Temor eles tinham, viam os apóstolos desenvolvendo o seu ministério, creram juntos e tinham tudo em comum. E aí começaram a aparecer, e como toda a comunidade tem, né, os necessitados. E aí o que eles faziam? Quem tinha uma condição melhor de vida, diz o texto, que vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então fazia-se o quê? Aquelas pessoas que eram mais abastadas, que tinham melhores condições, os ricos da comunidade, vendiam algum bem que tinha, ou tinha uma quantia que ele queria doar, eles doavam lá no fundo, né? Alguém responsável pelas finanças recolhia aqueles valores, e aqueles valores eram destinados de acordo com a necessidade que havia. Então, esses são princípios do viver cristão que até hoje permanecem na igreja. Nós acabamos de fazer isso, né? Há uma necessidade. O irmão precisa fazer uma viagem, precisa custear. A igreja reúne-se. A irmã não tem todos os recursos necessários para isso. O que é que fazemos? Vamos reunir, vamos contribuir. Cada um, de acordo com a sua condição, contribui. E essa conjunção de irmãos que contribuindo vai certamente ajudar e suprir essa necessidade. Porque é uma característica da igreja, do viver cristão, ser assim. E isso não é de maneira pesada, não é para deixar ninguém, faltar para ninguém, não. Todo mundo contribuindo com o seu pouco, com o seu muito, vai ajudar aqueles irmãos. Era assim que eles faziam. Vendiam as propriedades que tinham, e quando diz vendiam as propriedades, não é dizer assim, olha, vou vender a casa que tenho e vou entregar lá tudo lá na igreja. Não é isso, não. Há um terreno que eles tinham lá, ou faziam uma negociação, ou desfaziam de alguma coisa que tinha, e aí eles davam uma parte daquilo para a igreja, para ajudar nesse lado aí das necessidades que havia, à medida que alguém tinha necessidade. E assim fazia aquelas igrejas, e assim viviam aqueles cristãos. E outra coisa importante, diariamente perseveravam unânimes no templo. Ou seja, o princípio do viver cristão é viver constantemente em adoração. Já havia o templo, porque ele está dizendo que eles perseveravam unânimes no templo. O templo que havia era uma sinagoga judaica, que ali os cristãos começaram a ocupar,
E aí eles faziam o quê? Estavam lá quase diariamente. O texto é claro, é diariamente. Então eles faziam isso, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, ou seja, tinha aquele hábito de sempre ir na casa do irmão, né, se juntar um com o outro para tomar refeição juntos. É o que nós fazemos aqui todo mês, né? No primeiro domingo da ceia, é mais ou menos reproduzir essa característica de partir o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. É reunir os irmãos, cada um traz o seu prato, não é de casa em casa, mas é só aqui mesmo, juntos. E é importante manter isso, porque vai reproduzindo em nós essa alegria realmente de estar junto com os irmãos. Essa é a festa do crente, que era uma reprodução da festa do amor que existia naquele tempo. Existia um período, naquele tempo, chamado Festa do Amor, onde os irmãos se reuniam para exatamente fazerem suas refeições juntos. E eram assim, certamente, todo mundo trazia lá o alimento que preparava, né? Aquelas irmãs que tinham aquelas características de fazer isso, aquilo, trazia seu prato preparado e reunido com outros irmãos, se reuniam e se alimentavam. E isso beneficiava a igreja, e isso eles faziam as refeições com alegria e singeleza de coração, ou seja, sinceridade de coração. Ninguém usava isso para se aparecer, ninguém usava isso para se dizer, olha, eu dei isso, eu dei uma comida melhor, maior do que aquele lá que não deu nada, nada disso. Todos se reuniam e todos comiam de tudo que se era trazido, e isso faziam com alegria. E isso fazia com singeleza de coração, tomavam as suas refeições com alegria. Então vejam como era o viver cristão. A igreja primitiva tinha essa característica. Aí você pode dizer, naquele tempo podia fazer assim porque era uma igreja pequena. Lembrem que foram quase 3.000 pessoas que estavam ali. Então, não era tão pequena assim, né? Então, é possível e devemos desenvolver esses hábitos na igreja. E é bom quando a gente continua a manter isso, porque vai reavivando, vai mantendo a chama acesa, vai alegrando os irmãos. Não é? Às vezes a pessoa passou uma semana difícil, e aí chega na igreja, rever os irmãos, aí começa a conversar, aí se alegra, vem para o culto, aí está difícil, às vezes estava com um problema na cabeça, uma situação que deixou a pessoa meio abatida, alguma coisa, chega no culto para adorar, reencontra a igreja, louva a Deus, ora, lê a palavra, aí o Espírito de Deus vai aquecendo o coração, aí a pessoa sai reanimada, vai para a vida, vai trabalhar, vai estudar, vai cuidar das coisas, animada, ou reavivada em suas almas. Isso é uma característica da Igreja de Cristo. Por isso que é importante, irmãos, ter esse lugar aqui, o templo, para reunir a igreja. É importante demais. A igreja está sempre presente e perde muito aqueles que, por vezes, esquecem de estar na igreja. Perde muito quando, às vezes, as pessoas, não por necessidade, né, que justifique a ausência, mas simplesmente porque a pessoa, às vezes, se distrai com as coisas da vida, negligencia. Temos que zelar e cuidar para preservar essa comunhão, essa estada aqui no mundo, que é a estada da igreja. A igreja é forte e tem força quando está reunida. Eu lembro sempre daquela ilustração que as pessoas contavam, muitos pregadores utilizavam, dizer assim, olha, vocês lembram da fogueira? Quando está o feixe junto, o fogo faz forte, mas se você tirar uma brasa e botar afastada, ela se apaga rápido. E é isso mesmo. A igreja é como essa fogueira junta, que o fogo está forte, a chama está forte, mas se afastar-se, vai se apagando. E o que tem de gente com a vida se apagando, vai aos poucos se apagando. E aí, rapaz, fulano, o que foi que aconteceu? Esfriou na fé, abraçou o mundo, às vezes começou a se direcionar por um caminho tortuoso,
Aí vem a pessoa diz, não, mas fulano, não, ele não está fazendo nada. Mas no coração não está nutrindo, nem suprindo com a palavra de Deus, não está buscando a palavra, não está buscando a oração. E aí vai se afastando mesmo, vai se esfriando mesmo. Às vezes dá uma dimensão muito grande a um problema que acontece. Aí, ao invés de buscar forças em Deus para superar aquele problema, piora ainda mais, se afastando de Deus, das coisas de Deus. Temos que entender, irmãos, a necessidade, e esse texto nos ensina claramente que devemos manter isso em nossas vidas. Veja os textos, as palavras que focam na ideia de continuidade, de perseverança. Eles perseveravam, a cada alma havia temor, os irmãos creram quem estava junto, todos os que creem, tinha tudo em comum, diariamente perseveravam, mais uma vez, iam de casa em casa partir o pão, ou seja, sempre visitavam o irmão para comer junto com ele, para papear, conversar, e assim o elo vai se fortalecendo cada vez mais. Mas isso também fazia parte do momento de culto deles, perseveravam unânimes no templo, então estavam sempre ali cultuando a Deus. Eram aqueles crentes que não gostavam de faltar aos cultos, só se estivesse doente, aí não vinha, não ia ao culto, mas do contrário estavam lá, unânimes, todos juntos, no templo, diariamente, perseverando, e fazendo o quê? Além do partir do pão, com alegria, louvando a Deus, e contando com a simpatia de todo o povo, está vendo? Aquela prática de vida daqueles irmãos servia de testemunho para todo o povo, para a sociedade de então. As pessoas estavam ali e viam aqueles irmãos indo à igreja, se reunindo, mesmo que não fosse crente eles, mas eles contavam, os irmãos, com a simpatia do povo. Ou seja, é aquela opinião que o descrente diz assim, olha que bonito, aqueles crentes ali indo para a igreja, olha que bonito aqueles jovens com uma Bíblia na mão indo para a igreja, olha que bonita aquela senhorinha, às vezes indo para a igreja, às vezes até com uma bengala, mas não deixa de ir. E isso trazia simpatia do povo, porque a igreja que estava louvando a Deus, reunindo-se constantemente, contava com essa simpatia do povo. Então, até aqui você percebe que não havia, se havia simpatia do povo, não havia perseguição. Ninguém achava ruim a presença da igreja ali, todo mundo percebia e tinha isso como simpatia, porque via a comunhão daqueles irmãos, a unidade daquela igreja, e isso serviu de testemunho vivo para aquela sociedade. E esse testemunho vivo acabava, por vezes, servindo também como uma evangelização para aquelas pessoas. O que é que acontecia? Enquanto isso, ou seja, enquanto o povo louvava a Deus, enquanto o povo contava com a simpatia e perseverava nos cultos ao Senhor, tudo isso que eles vêm fazendo, o Senhor ia fazendo o quê? Acrescentando o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É dessa forma até hoje, irmãos. Se nós, enquanto igreja aqui nesta cidade, zelarmos em manter esses princípios do viver cristão, é certo que muitos poderão vir a frequentar a igreja por causa do nosso testemunho. O Senhor há de acrescentar dia a dia os que estão sendo salvos. Isso nos leva a entender a importância de um viver desta maneira no mundo em que estamos vivendo. E não só o viver, como também o falar como um cristão. O testemunho é importantíssimo para nossas vidas, porque também não adianta nada falar que é cristão e não ter testemunho de vida. Nada adianta. Se você, olha, eu sou crente, eu creio em Jesus, mas é uma pessoa que dá péssimo testemunho, não adianta. Você precisa juntar as duas coisas, dar testemunho, porque um bom testemunho de cristão, ele fala por si mesmo. Você pode até não abrir a boca, mas o seu testemunho já fala muito. E se você tem bom testemunho e fala, melhor ainda.
porque as pessoas vão dar ouvidos ao que você está falando. As pessoas vão considerar o que você está dizendo. Se você tiver vida, testemunho de vida. Olha, se você tem um testemunho, você tem autoridade em sua casa, na sociedade, onde quer que você chegue. As pessoas vão respeitar o que você diz, porque você tem vida no que fala. O que você diz, as pessoas param para ouvir, devido ao seu testemunho. Era exatamente o que acontecia naquele tempo da igreja primitiva. Os irmãos contavam com a simpatia. Por quê? Porque eles davam um bom testemunho, de crentes mesmo. Eram todos os que creram, que estavam sempre juntos, tinham temor a Deus, respeitavam uns aos outros, amavam-se mutuamente. Ou seja, eles cultivavam de fato o fruto do Espírito em suas almas. Havia amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Todos esses dons, esse fruto do Espírito havia naqueles irmãos, porque eles estavam cheios desse Espírito e, consequentemente, ia fluir esse fruto, e fluía mesmo do coração, da alma daqueles irmãos. E isso serviu, irmãos, para mostrar para nós esse modelo de como é que se deve viver a vida nossa como cristão que somos. É dessa maneira. Percebam que é uma coisa tão simples, não é? O que é o viver cristão? É a simplicidade do Evangelho. Se você viver a simplicidade do Evangelho, isso já é suficiente para você ser um bom testemunho, uma boa testemunha de Cristo neste mundo. Então a igreja do Senhor Jesus, ela deve se pautar por isso, ser uma pessoa de bom caráter, de bom testemunho, de ter autoridade moral para falar para quem quer que seja, e as pessoas vão ter que parar e ouvir, mesmo que não goste, mas ela vai ter que dizer, mas essa pessoa tem autoridade para falar, ela tem vida, e se ela falou, a pessoa tem que se calar, se não gostou, mas não vai rebater, não vai falar nada. É diferente daqueles que, porventura, se digam crentes, cristãos, membros de igreja, mas que não estão dentro desses princípios do cristão. O que é que vai acontecer? Isso é um péssimo testemunho. E é ruim para a igreja de Cristo, porque aí as pessoas vão falar, fulano é da sua igreja, mas rapaz, fulano fez isso. Ciclano, rapaz, essa pessoa aí, não sei não. Aí mancha o testemunho da igreja. É por isso que a igreja do Senhor Jesus, e ao longo desse tempo, né, uma das marcas da igreja de Cristo, são 3 marcas, né, que foi cunhada pelos irmãos reformados e pastores antigos, que eles perceberam que existem 3 coisas que fundamentam uma igreja, que marcam uma igreja, que é a pregação fiel do Evangelho, da palavra, que é a administração correta do sacramento, e é também o exercício da disciplina. Essas 3 marcas caracterizam uma igreja de Cristo. E certamente tinha dessas características naqueles irmãos. A princípio, eles não precisaram, né, lidar com essa questão aqui, né, disciplinar, mas mais à frente nós vamos ver que houve necessidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, precisou usar de disciplina para aqueles irmãos. E tantas outras questões. Mas vejam, perseveravam na doutrina. Então, essa característica da fidelidade à palavra se mantém como uma característica da igreja. Toda igreja fiel precisa ter fidelidade na pregação do Evangelho. Não se pode amenizar ou distorcer ou dizer, não vou pregar o Evangelho não, para agradar o fulano, o beltrano, vou falar de outras coisas, vou falar gracinhas, vou usar piadas e entreter as pessoas, porque senão vou perder as pessoas. Não, é a pior coisa que possa alguém fazer. E a igreja, a verdadeira igreja, o que ela gosta, de fato, é da doutrina dos apóstolos, é da doutrina de Cristo, é do ensino da palavra. Quantas e quantas pessoas já nos procuraram ao longo da vida, reclamando disso, chegam de determinados lugares dizendo, meu pastor, não tem, as pessoas estão sedentas pela palavra.
Não tem isso. Recentemente nós ouvimos lá do pessoal de Campo do Brito, nós fomos lá visitar nossa irmã lá, Helena Amoroso, fazer o culto, e lá foi uma família lá dizendo: olha, a gente não vai em determinado horário no culto na igreja não, porque não tem a pregação. Olha que tristeza. Não tem, sedentas da palavra. É isso que a igreja quer, o crente verdadeiro ele quer. Ele quer ouvir a palavra de Deus, a boa doutrina, como esses irmãos aqui que perseveravam na doutrina, mas era dos apóstolos, que era a doutrina de Cristo. Se tirar isso, não há por que perseverar, não há ânimo no coração dos irmãos. Não vão perseverar se não for a verdadeira doutrina de Cristo. Por outro lado, também, além disso, dessa doutrina, e bela e boa doutrina, eles mantinham um fervor espiritual em prestar culto a Deus. Não gostavam de faltar a culto nenhum. Eles perseveravam diariamente. Nós só somos 2 dias na semana no templo, em um de casa em casa, Então as nossas reuniões são 3 vezes por semana. E tem muitos que têm dificuldades, mas há aqueles que perseveram, que gostam, não gostam de perder por nada, só se for por um problema de saúde, ou se aconteceu alguma coisa, aí, eita, não vou poder ir, até lamenta, mas do contrário, estão ali, perseverando em todo o tempo, porque sabem da importância de estar junto, da igreja, caminhar junto. E sempre tem um grupo de irmãos que caminhamos juntos, que vão em todos os momentos, que estão junto conosco, que trabalham, que querem ver a igreja desempenhando o seu papel, que dão testemunho, e assim vai caminhando. E é graças assim, a esses que vamos exatamente contagiar os demais, e os outros vão vendo e vão percebendo como é importante isso. E quem participa assim, desenvolve melhor a sua fé, conforme Paulo disse mesmo lá aos Filipenses: desenvolvei a vossa fé, irmãos, a vossa salvação com temor e tremor. Havia temor no coração daqueles irmãos, então eles desenvolviam a sua salvação. É necessário que também tenhamos esse temor em nós e desenvolvamos a nossa salvação diante de Deus, porque Deus nos salvou, é fato, e uma vez que Cristo nos salvou, Ele nos dá uma segurança de salvação. E todo crente bem doutrinado, ele sabe que por ele estar em Cristo, ele é uma nova criatura, ele sabe que não mais pertence a este mundo, ele sabe que agora o seu dever é servir a Deus, é servir a Cristo, é andar nos caminhos do Senhor, é dar testemunho. O verdadeiro crente sabe. Não só sabe que quando ele, porventura, comete alguma coisa que não é agradável a Deus, que não está de acordo com a vontade de Deus, ele sente, ele se entristece, ele confessa, ele quer sair daquela situação, ele não se acomoda no pecado, não. O verdadeiro crente não. Muito pelo contrário, ele está sempre buscando viver a vida como Deus quer que seja vivida, para o bem da sua própria alma e, consequentemente, para o bem da igreja, porque assim a igreja vai ser beneficiada pelo viver de cada um de nós, que vivemos a nossa vida de acordo com os princípios desse cristianismo que nós abraçamos pela fé. Então não estamos aqui brincando de ser crente, estamos aqui de maneira séria, entendendo a necessidade que há em nós de praticarmos esse cristianismo, para o bem da nossa própria alma e para o bem também dessa sociedade que nós vivemos aqui. Porque o mundo está ao caos, está. As coisas estão aí de mal a pior, estão, mas não chegou ao ápice do caos por causa da presença da igreja. Quando vier o Senhor Jesus para nos levar, nos arrebatar para Ele, nos conduzir para Ele, o que é que vai restar? Acabou o fim do mundo, juízo final. Está vendo? A igreja vai ser retirada deste mundo, é o caos, acabou, é a destruição.
Então, enquanto estivermos aqui como igreja, temos esse papel importante, fundamental, de sermos a luz do mundo, o sal da terra. Esse mundo só vai ser transformado e só será transformado pelo trabalho exatamente da Igreja de Cristo, que foi colocada aqui, está aqui, com esse propósito. Havia temor, os irmãos davam testemunho, contava com a simpatia do povo, e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, a nossa missão é esta: continuar dando testemunho, vivendo o Evangelho e alcançando vidas que precisam e estão já separadas por Deus para serem salvas. Aí onde entra a nossa responsabilidade evangelística, missionária, de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. Às vezes a gente pensa lá distante, os irmãos que estão lá, envolvidos no campo missionário, bom também. Mas a gente precisa entender da nossa missão também aqui, local. O nosso testemunho, a nossa vida tem que ser uma vida missionária, que vai expandir essa missão que Deus nos deu, de sermos a testemunha viva de uma obra que foi feita em nós, em Cristo Jesus. Portanto, somos hoje filhos de Deus, homens e mulheres, jovens e crianças, povo do Senhor, para dar esse testemunho. Por isso precisamos viver dentro dos princípios de um viver cristão, que evidenciem, de fato, que somos essa igreja que o Senhor tem separado para Ele. Oremos então. Ó Deus eterno, Deus bendito, nós te louvamos, ó Senhor, e te agradecemos, ó Pai, por esta palavra que nos trouxe nesta noite a respeito do princípio do viver cristão, e que nós possamos de fato demonstrar esse viver cristão, exercitando em nossas vidas todos esses princípios aqui vistos na Tua palavra, da perseverança na doutrina, da comunhão, do partir do pão, das orações, do culto que prestamos a Ti diariamente, constantemente, insistentemente, do viver, ó Deus, contando com a simpatia das pessoas, da comunhão entre nós, compartilhando, ó Deus, das refeições, de estarmos juntos, de termos o sacramento da ceia do Senhor, que nos leva, ó Deus, a dar o testemunho da obra de Cristo, porque todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor, até que o Senhor venha. Então, ó Deus, que este viver tão maravilhoso, simples, é verdade, mas profundo, do Evangelho, da vida da igreja, seja constante em nossos corações. Perdoa-nos, ó Deus, se porventura nós temos sido negligentes em alguma área da nossa vida cristã. Perdoa-nos, Senhor, restabelece-nos, ó Deus, uma renovação em nossas almas, que nosso espírito, ó Deus, que possa estar sendo o caminho, ó Deus, que venha de fato, ó Deus, trazer esse preenchimento tão necessário para poderosamente testemunharmos em nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda aqueles que estão fracos na fé, ajuda aqueles que estão, ó Deus, cambaleando na fé. Tem misericórdia, ó Deus, e os traz para uma firmeza doutrinária, para uma firmeza espiritual tão necessária em nossos dias, pois a Tua palavra nos diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todo esfriará. Ó Deus, que esse esfriamento não chegue em nós, que afaste de nós, ó Deus, todo e qualquer motivo para desanimarmos na nossa caminhada, mas que sejamos sim, ó Deus, cheios do Teu Espírito Santo, levados, ó Pai, a um viver que venha exaltar ao Senhor e glorificar o Teu nome em nossas vidas. É o que pedimos, ó Deus, e agradecidos somos no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós,
sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre.